Alfaletrar, de Magda Soares. Alfabetização e letramento. Unidade 1. Aprendizagem da língua escrita. Um todo em 3 camadas. Os 2 termos que dão título a esse capítulo têm suscitado muitas dúvidas e mesmo debates no campo da aprendizagem inicial da língua escrita pela criança. Alfabetização e letramento são sinônimos ou são 2 processos distintos? A alfabetização precede o letramento ou esses 2 processos se articulam na aprendizagem inicial da língua escrita? O que significa alfabetizar letrando? O conhecimento das letras não é simplesmente ensinar o alfabeto, mas orientar a criança pensando no que ela precisa aprender e em que momento isso vai acontecer. A autora salienta que a criança deve ser orientada em todas as etapas, por fim de reconhecer as relações fonema-grafema como um sistema de representação e não como um código. A criança precisa desenvolver coordenação motora para traçar letras maiúsculas e minúsculas, diferenciar letras maiúsculas de minúsculas, devendo conseguir relacioná-las, e ainda saber a ordem alfabética. De modo ilustrativo e didático, a professora apresenta um esquema que mostra de que modo a alfabetização e letramento estão encaixados. No primeiro capítulo, a autora explicita os conceitos de alfabetização e letramento. Ela destaca que a alfabetização não é a aprendizagem de um código, mas a aprendizagem de um sistema de representação, em que os grafemas representam, não codificam, os sons da fala, os fonemas. Para explicar o processo de aprendizagem da língua escrita, nesta unidade 1, a autora utiliza a metáfora das camadas. A. Aprender o sistema de escrita alfabética, alfabetização. Ler e escrever textos, usos da escrita, letramento. Contextos culturais e sociais do uso da escrita, o letramento. Foi assim, de Bartolomeu Campos de Queiroz. O menino dizia A, E, I, O, U a toda hora. Sabia que o alfabeto tinha outras letras, mas desconhecia sua ordem, assim como desconhecia a ordem dos números. Gritava QMP e voltava a repetir A, E, I, O, U. E falava de trás para frente sem errar. U, O, I, E, A. Aprendeu as vogais com o pai, com o apelido de cada uma. O A era um telhadinho, o E uma escadinha, o I um palito de fósforo, o O uma bola de gude, de futebol ou um mundo, o U uma rede de dormir, sem gancho para pendurar. Mas foi na cozinha que tudo começou. Sua mãe, observando a curiosidade do filho pela leitura e escrita, pegou um pacote de macarrão de letras, olhou, pensou e disse: Edu, hoje vamos comer uma sopa de vogais. E continuou: vou derramar sobre a mesa esse pacote de macarrão. Você já conhece as vogais, aprendeu com seu pai. Vai separá-las para mim, uma a uma. Fazer um montinho de as, outro de es e assim por diante. Depois, a gente cozinha com bons temperos e mata a fome. Edu iniciou o trabalho com vontade. Foi preciso paciência e tempo. Mãe, acabei! Gritou o menino. Junte o resto das letras e guarde no pacote. Só deixe de fora as casinhas, as escadas, os palitos de fósforo, as bolinhas e as redes, falou a mãe. Edu fez a tarefa. Olhou para o conjunto de letras, colocou as turmas em ordem e em fila. A, E, I, O, U. Queria ir para a escola, mas faltava idade. Ah, como seria bom ler o livro inteiro como seu pai, sonhou o menino. A mãe chegou perto, beijou a cabeça do filho, se assentou e disse: Agora que você sabe dividir, vou lhe ensinar a somar. Somando uma banana com outra banana, ficam 2 bananas. É somando as letras a gente faz a palavra. Escrever é aprender a somar. Por exemplo, eu pego um E e um U. Somo as 2. E, U e vira eu. Pego um A e um I. Somo as 2, A, I e vira AI.
Mãe, disse Edu, eu vou pegar um O e um I e somar. Vai virar O, estou certo? Certinho, meu menino. E se eu juntar um E e um I, vou escrever EI. Mãe e filho inventaram um monte de palavras com as vogais. Ia, eu, ei, oi, uai, ou, ui, ai, ioiô, iaiá, aiá, au, uau. Rindo muito, os dois conversaram coisas que só com amor se entende. Oi, ei, ai, ai, oi. Eu, iaiá, eu, ioiô. Au, au, au. É uai. O ensinamento inicial do pai para o menino, relacionando cada objeto com um objeto que a sua forma lembra, faz parte da camada aprendizagem do sistema alfabético. Aprendendo a reconhecer as vogais, assim como a capacidade de separar das letras do alfabeto as vogais, reconhecendo dentro de várias letras algumas letras específicas e aprender que as palavras são feitas das somas de letras e seus sons. Quando o menino e a mãe conversam usando as palavras que eles tinham formado, isso faz parte da camada uso da escrita como meio de interação, aprendendo que pela escrita interagimos. A preocupação dos pais em ensinar as letras revela o seu reconhecimento da importância do domínio da escrita no contexto social e cultural em que vivem, e assim começam a inserir o filho na camada usos sociais e culturais da escrita. Cada aprendizagem diferencia-se das demais por processos próprios, mas interdependentes. Cada aprendizagem depende das demais, como a aprendizagem do sistema de escrita, para que se possa ler e escrever, usando a escrita nas situações culturais e sociais em que a escrita está presente. A autora explica que, na sala de aula, o foco pode estar em uma camada, por exemplo, a aprendizagem do sistema de escrita alfabético, mas as outras duas estão sempre presentes, como alfabetizar e letrar, que juntando as duas fica alfaletrar. Alfaletrar, nesse caso, é um verbo criado para apresentar a interação possível entre alfabetização e letramento.